Olá, galera! Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Péssimo resultado, perder no clássico nunca é bom, perder no jogo não é bom, no clássico é pior ainda. Mas é vida que segue, hein, Diego? É isso aí. Muitos erros, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E um resultado ruim, mas o Bahia segue ali em segundo lugar no Campeonato Baiano, atrás da Juazeirense, não do rival. Mas tem um jogo já contra a Juazeirense no domingo e tem muito tempo para corrigir os erros que a gente já vem apontando aqui há bastante tempo e para conseguir uma temporada boa, como a gente imagina que vai ser ao final. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Pois é, amigos e amigas tricolores, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Pedindo, como sempre, aos amigos e amigas que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem a comentar e compartilhar à vontade. Tava até comentando com o meu pai que vai ter um pessoal aí que nunca mais apareceu, que vai querer dar o ar da graça nos comentários, mas faz parte. Cheguem direitinho, que aí não vai ter problema Claro, nenhum. Mas é sem isso aí, né, problema. pai? Resultado ruim, mas muita coisa pela frente. Não é nada também com que se assustar, porque o campeonato está no meio. Fora a Copa do Nordeste, fora a Copa do Brasil que vem aí e o Campeonato Brasileiro da Série A, que é, afinal, o principal objetivo. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, filho. Faz parte, é do futebol. Ganha hoje, perde amanhã, é do futebol. E claro que, sendo o principal clássico do futebol da Bahia, tem muito a ver com isso. Dentro do respeito, nas brincadeiras, daquilo que é saudável, como é o próprio espírito do Farol Tricolor, um espaço de amigos, um espaço tricolor, e que alguns outros amigos também participam sem problema nenhum. O resultado de ontem, méritos para o adversário, indiscutivelmente, méritos para o técnico Condé, que soube ver o jogo, soube trabalhar o que é esse clássico do futebol da Bahia. Pronto. Falando do que é o tricolor. Uma péssima atuação do que é marcação, uma péssima atuação do miolo de zaga, o treinador do Bahia, Rogério Ceni, perdido, como diria o outro, baixou o espírito do Renato Paiva nele e começou a fazer um bocado de invenção, aquele lance habitual que se diz professor Pardal, mas não é a questão somente disso aí, não. É bem aquele tipo de convicção errada em relação à realidade do jogo. Só isso. Antes da partida começar, e no nos nossos contatos internos, o contato extra situação do nosso farol tricolor no ar, antes desse espaço estar no ar, eu já conversava para não dizer, tá falando isso porque é engenheiro de obras prontas. Não, engenheiro de obras desde o alicerce. Nós já estamos falando aqui, tanto eu quanto o Diego, quanto alguns outros torcedores tricolores, que com esse miolo de zaga, Caníveis, como o Diego chama, é a maior parte da torcida também, e o próprio David Duarte, não dá. Já insistiu demais. E eu dizia, antes da bola rolar, Adriel no gol é arriscar demais num grande clássico com um jovem que não tem hábito de fazer grandes partidas contra adversários de maior porte em clássico, tanto que Adriel era reserva do reserva no Grêmio e veio para cá de graça. Então, não é que a gente vá desvalorizar nem trabalhar contra a carreira do rapaz, de jeito algum. Tem um bom caminho a percorrer. Fazendo jogos do Campeonato Baiano, sem ser o maior clássico do futebol da Bahia, e não jogando Campeonato Brasileiro como titular. Não é tempo ainda. Rogério Ceni, que foi da posição, que conhece tudo dessa posição, não podia dar esse fora, não podia dar essa bobeira. Então, são coisas que o Bahia vem mostrando há muito tempo. Vai dizer, tá falando hoje porque perdeu para o principal adversário do futebol da Bahia. Não, já falamos antes, estamos falando depois do jogo e vamos falar nas próximas partidas, não é? Esse tipo de conexão, esse tipo de escalação errada, fora as confusões de Rogério Ceni na substituição dos principais valores. O cara tira Tassiano do jogo, que saiu retado, que não gostou mesmo,
tirou Everton Ribeiro, e aí você quer mais o quê? Com 15 minutos de jogo ele faz essas mudanças? Não dá. E isso, sem dúvida nenhuma, compromete. Méritos para o adversário que ganhou, indiscutivelmente, mas a gente está julgando o Bahia, a gente está falando sobre o Bahia. Ele tirou também Caio Alexandre nessa parte dos Sim, 15 sim. minutos. Quer dizer, isso é uma barbaridade, isso é uma estupidez, isso é uma irresponsabilidade. Uma coisa foi que nós sempre dissemos, Diego também, nós, eu e Diego aqui, muitos torcedores tricolores, rodar o time, saber rodar o time. Isso. Ontem não era dia de botar aquela defesa. E as confusões. O Bahia começou perdendo, tomando gol logo aos 6 minutos, vira no primeiro tempo, faz o primeiro tempo com 2-1, vem para o segundo tempo e até por volta dos 20 minutos ainda está 2-1. E aí o time começa a sentir diferença das mudanças absurdas, do enfraquecimento, da confusão. Assim não dá. Sem dúvida nenhuma, um lado altamente negativo. A primeira falha brutal do Rogério Ceni. É isso aí. Vou dar um pulinho só na classificação, pai, do Campeonato Baiano, já tá aí com os amigos, deixa eu passar para você também, só pra gente ver que o Bahia, apesar da derrota, segue ali em segundo lugar. O primeiro colocado, como eu falei até, é a Juazeirense, não o rival, que segue ali em terceiro, e o Bahia tá 3 pontos à frente do Jequié, que é o quinto colocado. Estamos na 7ª rodada, ainda faltam 2, o Bahia enfrentará a Juazeirense fora de casa, e, por fim, a Jacuipense em casa, né? Então o Bahia tem tudo realmente para passar para a próxima fase, e aí esperamos crescer nessa parte final do campeonato para fazer o que tem que fazer, que é ganhar o título baiano, que não é lá essas coisas, a gente sabe que é um campeonato de todos os que nós disputamos o menos valorizado, mas é um campeonato que estamos disputando, que vale vaga inclusive para a Copa do Brasil do ano que vem. Tem aí também para os próximos jogos, que o próximo jogo vai ser, enfim, uma salada, são 3 fora de casa e uma salada de competições, né? Motoclube na quarta às 20 horas, Juazeirense no domingo às 16 horas e na quarta seguinte, dia 28, CRB, tudo fora de casa, o primeiro pela Copa do Brasil Motoclube, o segundo pelo Campeonato Baiano Juazeirense e o CRB pela Copa do Nordeste, pai. É isso, vamos aguardar. E são jogos que você não pode fazer uma grande previsão, pai. Tem a obrigação de ganhar do Motoclube, claro que tem, mas o empate também já serve. Isso, o empate classifica. Lembrando, eu não falei desse detalhe, é uma partida só nessa primeira fase. O jogo é lá, mas o empate classifica o Bahia, só para lembrar. Perfeito. O jogo com a Juazeirense, um jogo sempre difícil, um jogo por lá sempre difícil. O time da casa joga com base na pilha e tem um time arrumadinho, sem dúvida alguma. E o campo, atrapalha bastante. Mas o Bahia, quando joga em campo bom também, com o goleiro que jogou, com o miolo de zaga, pode jogar em tapete, claro. Pode jogar onde for. Vamos ser pelo justo. O campo realmente pode complicar, mas o Bahia pode botar no tapete. Qual é o melhor gramado que tem aí? Bota esse time do Bahia jogando contra qualquer adversário. Se for com esse miolo de zaga, dança. Se for, e não é isso que vai complementar. Além do miolo de zaga não poder ser mais Canives e David Duarte, também, e claro, Adriel Gol, a não ser para outro jogo menor. Não vai botar Adriel lá contra a Juazeirense, vai? Inclusive, é colocar o rapaz em risco. Acho possível que coloque, viu? Rogério disse que ele é o titular do Baiano. É titular do Baiano, mas se não estiver jogando bem, vai continuar só porque ele disse que vai ser. Não faz sentido. Vamos ver isso aí. Então, esses detalhes. Mas vamos ver esses jogos aí, depois a gente vê sobre isso. Só na sequência a gente vê. Tem mais coisa para a gente falar. Pois é, a escalação do Bahia tá aí, as escolhas de Rogério Ceni, vou falar um pouquinho sobre ela, compartilhando também com você, pai. Lembrando que o Bahia foi a campo com Adriel, Gilberto, Canives, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro e Everaldo jogando como 9, né, jogando como referência, mas não tanto como referência. Técnico Rogério Ceni. Vou falar só das questões um pouco diferentes que aconteceram. O Bahia montou um meio de campo em que Everton Ribeiro era o jogador mais do lado direito, Caio Alexandre era o jogador mais recuado e centralizado, e do lado esquerdo tinha Jean Lucas. Só que o detalhe é que Tassiano jogou um pouco mais avançado,
Everaldo jogou caindo muito pelos lados do campo, notadamente pelo lado direito, Tassiano estava caindo ali mais do lado esquerdo, e quem jogava mais centralizado na maioria do tempo era Cauli. Então foi um esquema assim que eu acho que o Rogério tentou criar coisas diferentes, mas eu não acho que o resultado foi bom. Assim, não estou falando nem do resultado da partida, estou falando do desempenho mesmo, da escolha das peças para aquelas posições. E acho que o Bahia teve um problema de cobertura muito grande no lado esquerdo no primeiro tempo. Oswaldo jogou muito bem ali, jogando nas costas de Luciano Juba, recebendo invariavelmente os lançamentos com liberdade, partindo para o mano a mano. Mas nem conseguiu tantos assim resultados tão positivos nesse mano a mano, mas acabou fazendo o primeiro gol e no segundo tempo o segundo gol do rival. Então foi um Bahia que eu achei mal organizado, mal arrumado, mal escalado, né? E que não encarou o clássico da mesma forma que o rival. Isso eu até vou fazer uma ressalva pequenininha. A gente viu no fim de semana Real Madrid e Raio Vallecano. Real Madrid e Raio Vallecano foi 1-1, né? E a gente sabe que o Vallecano é um time de Madrid, de um bairro popular de lá chamado Vallecas, por isso Raio Vallecano. E quando o Raio Vallecano enfrenta o Real Madrid, o Raio Vallecano dá vida contra o Real Madrid. Pro Real Madrid pode ser só mais um jogo da tabela, mas pro Raio Vallecano é o jogo da vida deles. Então o rival entrou com esse espírito e o Bahia entrou como se fosse mais um jogo de campeonato, e isso não foi suficiente, né? O Bahia tem mais qualidade, todo mundo sabe disso, mas na disputa do jogo mesmo, o rival acabou se saindo vencedor, apesar dessas escolhas também de Rogério, os erros que aconteceram, mas a vontade também, eu senti que foi uma vontade diferente para jogar esse jogo, pai. Isso, é verdade, é verdade. Eu já falei isso, inclusive, na abertura, lembrando que a gente está com uma situação de internet aí que está meio complicada, né, Diego? Uma Sim, sim. estabilidadezinha, mas está dando para levar o nosso vídeo gravado aqui. Mas vamos lá? Vamos lá, para a escalação. Eu já falei da escalação, mas eu queria saber se hoje vai ter nota do professor. Estou até com medo das notas aí. Vai, quando tem aluno que não estudou, que errou a prova, tem que ter nota, não é somente nota boa, não, tem que ter nota. E vai ter gente que é reprovada aí. Grande Clécio, um abraço para você, nosso amigo Clécio, que disse que o professor aqui não passa nota 10 para 10 merecer. Não pode ter 10 gracioso, não. Um abraço para você, Clécio. Pois é. Vamos lá, vamos falar do sistema defensivo como um todo, aí você destaca o que preferir. Lembrando que o Bahia foi com Adriel no gol. Fala do goleiro da dupla de zaga, foram as escalações polêmicas que a gente falou muito no pré-jogo, que não faria essa escalação, notadamente da dupla de zaga. Mas o Bahia jogou com Adriel, Canives e David Duarte, pai. Diego, passa a escalação toda, que eu tenho uma visão panorâmica. Beleza, vamos lá, vamos repetir a escalação toda então. Adriel, Gilberto, Canives, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro e Everaldo, pai. Bom, o Bahia fez 2 gols, não é isso? Isso. Então, a nota 2, começando por Rogério Ceni, culpado por tudo isso. Méritos para o adversário, eu sou pelo justo. Méritos para o adversário, mérito técnico Condé, indiscutivelmente, mérito mesmo. Agora, vamos ver também o lado de cá. A bagunça que o Rogério fez nessa escalação e a insistência com esse miolo de zaga que eu venho falando antes, eu estou reforçando, mas os milhares de amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho aqui do Farol Tricolor sabem que não é aquele papo de engenheiro de obras prontas, coisa que o boleiro gosta de dizer, comentarista é engenheiro de obras prontas. Não, aqui é engenheiro de obra desde o alicerce, viu? Desde antes de bater qualquer outra laje ou qualquer coisa assim. E os registros estão aí, né? A conversa do pré-jogo tá aí para todo mundo ver. É só olhar. Então é bem por aí. Nota 2 para Rogério Ceni, que bagunçou o Bahia ontem e fez uma péssima escalação. Péssima escolha, inclusive na defesa. O ponto mais vulnerável do Bahia, o ponto mais vulnerável do Bahia no Campeonato Brasileiro recém-findado, que terminou recentemente. Então, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro com esses caras aí. E com o reforço do Adriel, que não tem tanta culpa é de quem escalou o Adriel, e a situação foi essa. O time que chegou a botar 2-1 de virada no primeiro tempo, segurou esse placar até os 20 minutos. Então, 2 para Rogério Ceni, culpado número 1. 2 para Adriel, 2 para Canives, 2 para David Duarte. Esses aí estão na faixa dos 2 gols que o Bahia fez, para não ter nota 0. Tá vendo, meu amigo Clécio? Agora, 4 para Gilberto, 4 para o Juba,
6 para Caio Alexandre, 6 para o Tassiano, 6 para o Everton Ribeiro, que não tem notas mais altas, porque não terminaram o jogo, saíram com 15 do segundo tempo. 5 para Cauli, que precisa melhorar, algum tempo precisa melhorar. Verdade. E Everaldo também 2. Nessa faixa aí, Everaldo leva 2 também, por conta dos 2 gols que o Bahia fez, nenhum deles feitos por você, mas Bahia nota 2, fazendo jus aos números do marcador, ao número que o Bahia teve no marcador. O professor hoje pegou pesado mesmo. Eu vou fazer só umas pequenas divergências. Vou fazer umas divergências pontuais. Eu vou subir Everaldo para 5, por causa da jogada do primeiro gol, que foi uma boa jogada feita por ele. Teve aquilo, vou subir Everaldo para 5. Eu corrijo para 4, é verdade. Tá bom. E eu vou descer Caio Alexandre para 5. Achei que o Alexandre ontem bem abaixo. Não foi bem substituído, notadamente a entrada de Rezende, que ele, assim, Rezende entrou no lugar, na verdade, Tassiano, né? Mas Caio Alexandre, a saída dele foi para a entrada de Ademir, mas são aquelas modificações meio estranhas, né? Mas foram escolhas muito ruins que foram feitas. Ademir mesmo entrou e aí Rogério Ceni optou por tirar ele depois da expulsão. Ademir acho que ficou 15 minutos em campo, se muito. Né? E aí ele manteve Everaldo, tirou Ademir e aí nada disso. O fato é o seguinte, eu falei até, como a gente falou no pré-jogo, a gente achava que Rogério Ceni era capaz de escalar essa zaga mesmo. Por quê? Porque a zaga que ele ainda via como titular. Só que a zaga que a gente, vendo os jogos, já vê que Gabriel Xavier pede passagem, que Vitor Cuesta estreou mostrando que tem condições de assumir essa posição, até porque os titulares não passam firmeza. Mas a gente imaginava, falou isso, que Rogério talvez escalasse essa defesa. Então, ainda que faça sentido, ele optou por seus jogadores e deu errado. Então, a responsabilidade, inegavelmente, é dele. Não tem o que falar, não é isso? 2 para ele. 2 para ele. É isso aí. Mas uma coisa que ninguém é besta em futebol. Para o que está aí desse miolo de zaga, os outros têm que ser testados e têm que ser insistidos. Tem que ter insistência na escalação dos outros. Não por conta do jogo de ontem, mas por conta do que o Bahia não apresenta de qualidade nesse miolo de zaga e nesse sistema de marcação. O próprio Rogério Ceni disse no jogo anterior ao Grande Clássico que o Bahia tinha um problema sério com o contra-ataque dos adversários. Pô, vai resolver como? Com Canives, com o David Duarte e com a marcação de meio de campo que permite isso, que dá espaço. Quem trabalha há muito tempo no futebol, quem ganha fortuna e quem conhece futebol, não estou desmerecendo, mas quando errou é questão de nota da prova. Pode ser o melhor aluno. Fez uma prova ruim, é um ótimo aluno. É de 1 a 10, é de 0 a 10. Então, eu vou dar nota 5, porque ele é um ótimo aluno. Não, é 2, 1, 3, 4, a depender da prova que ele faça. Então, não tem jeito, a nota é bem essa. E já que você falou de Rezende, é 2 para você também, Rezende. É verdade. Eu venho falando, já falava antes, que não dava para jogar. Não foi ontem, não é hoje. Há algum tempo eu disse, no mesmo jogo, o Bahia não pode escalar Canives e Rezende. 2 afobados, que fazem falta à toa, desnecessariamente. Eu ainda disse assim, Rezende ainda lembra o Gregory, só que o Gregory tinha mais futebol. Era um jogador que tinha um outro porte técnico. O Rezende é útil, é válido, soma, tem 100 jogos pelo Bahia, mas não pode continuar desse jeito, não. Com certeza. 2 para ele, já você lembrou, já falou. E a arbitragem, pai? A arbitragem teve as polêmicas das expulsões no segundo tempo. A segunda expulsão, vou adiantar logo, completamente absurda, descabida, né? Uma simulação do jogador do Vitória que acabou gerando expulsão direta de Jean Lucas. Mas o primeiro lance eu achei o seguinte, a primeira expulsão de Rezende, que o primeiro lance não foi para amarelo, tenho até dúvidas se foi falta, mas o segundo lance foi sim para amarelo, então foi imprudência. E Rezende, né, vacilou demais, vacilou feio ao fazer aquela falta besta e que deu margem a essa expulsão dele, não é isso? É isso. Eu vejo a mesma coisa. Eu achei absurdo e compromete o árbitro. Diego Pombo Lopes. Diego Pombo Lopes. Sem dúvida, apitou o jogo dentro do possível, mas eu disse, é preciso muita atenção num clássico. Porque quando um árbitro não marca uma falta, o adversário vai seguir, vai tentar fazer o gol. Seja qual for o jogo, não foi somente o jogo de ontem. Também em relação a certas faltas. Porque o árbitro, também o Pombo Lopes,
ele está começando a apitar grandes jogos. É um bom árbitro, tem futuro, é bom tecnicamente, disciplinarmente precisa melhorar, mas tecnicamente é bom, corre bem no jogo. Você vê que ele marca normalmente em cima, é bom árbitro mesmo, não é de hoje, é bom árbitro. Mas não tem o hábito de apitar um grande clássico, notadamente um grande clássico estadual. Então, eu disse também antes da bola rolar que tinha isso. É preciso olhar essa coisa para o árbitro não entrar no clima do jogo. O árbitro tem que ter ao máximo frio. Então, claro que no calor do jogo, na manha do jogador, na pressão, estádio com torcida única, o cara pode sentir. Concordo com você. A expulsão do Rezende, ele foi imprudente. Achei que também no primeiro ele não merecia amarelo, mas isso acontece em algumas partidas. O primeiro cartão amarelo, o árbitro muitas vezes segura, não sei quanto, tem árbitro que segura até o fim do primeiro tempo para dar um primeiro cartão amarelo do jogo. Tem uns que vão, eu disse isso também antes da bola rolar, logo no primeiro lance, na dúvida, já dá um amarelo para tentar segurar disciplinarmente. Então, o segundo amarelo de Rezende foi merecido, foi imprudente, foi irresponsável. Eu nunca digo foi infantil. Infantil é para menino pequeno. Homem grande, que ganha bem, pai de família, que já não é o primeiro jogo que faz. Então, isso aí não é nem infantil. Infantil é menino pequeno, é o menino da base, o sub-12, o sub-14, o que for. Aí é infantil. Nesse caso, é imprudente, acima de tudo, e tem que muito, já não estou falando de hoje, não é por causa do jogo de ontem contra o principal adversário do futebol do Bahia, aqui no Campeonato Bahia. A outra expulsão também aqui para nós. Jean Lucas, Pombo Lopes, não dá, meu velho. Não dá. Por isso que eu também disse na nossa live aqui, Sim. No sábado, que árbitro devia falar depois do jogo. Não é você, Pombo Lopes. É verdade. Você, Pombo Lopes, outros passarinhos, tigre, feras, quem esteja por aí, não é você. Você é bom árbitro, errou mesmo. Tá claro, se você olhar o tape sem do dúvida. jogo... Não tem nem o que falar. É claro, só ver a imagem. Você só não vai falar porque árbitro não fala. Claro, não vai ser você aquele que vai falar, claro. Mas depois do jogo, o árbitro devia falar: vem cá, mestre, aquela expulsão ali. Qual foi? Não vi, eu vi. Então, aliás, isso aí tem que ser FIFA. O árbitro tem que falar depois, o CBF. O árbitro tem que falar depois do jogo. Faça a sua súmula, falei isso também antes da bola rolar. Verdade. Não é Pombo Lopes, não é de jeito nenhum. Mas errou redondamente. Não tinha nada a ver a expulsão do Jean Lucas, que foi expulso por pressão, ou pelo clima do jogo, mas sem problema nenhum. E não foi por isso que o Bahia perdeu. Isso. O Bahia perdeu por conta do Bahia. Perdeu por loucuras do Rogério Ceni, por invenções do Rogério Ceni, por não sentir, como o Diego falou, e como eu disse até antes, o que é o clássico na sua essência. Na sua essência. Estava dando 2-1 até os 20 minutos do segundo tempo, e não era para fazer maluquice, como já tinha feito aos 15. O efeito veio logo depois. Então, é bem por aí. O Pombo Lopes é bom árbitro e tem grande futuro. Errou, porque erra, vários árbitros erram, mas é aquele negócio. A expulsão de um jogador num clássico, aí já complica. Sem dúvida, complica. Pois essa expulsão, quando não é justa, descontrola até emocionalmente a equipe. Isso sem dúvida nenhuma. Mas ganhou por mérito se o Bahia perdeu por falhas. Claro que o erro de arbitragem está nesse caminho, mas não determinou o resultado de jeito algum. É isso aí. Vamos encerrando por aqui, pai. Pedindo mais uma vez aos amigos e amigas tricolores que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E a gente volta em breve, tem muitos jogos nos próximos dias. Vamos ver como é que a gente vai se arrumar aqui para fazer o acompanhamento aí das semanas do Bahia, que são semanas que começam a ficar decisivas nesse primeiro semestre. Já no mês de fevereiro a gente já está chegando ali na reta do meio para o fim de alguns campeonatos e também da Copa do Brasil, que começa aí já com jogo decisivo na quarta-feira. Vamos acompanhar. Vamos ver se a gente melhora, Rogério, ficar de olho aí, olha essas modificações e vamos seguir acompanhando. Bora Bahia e até a próxima. É o seguinte, o Bora Bahia até a próxima, mas eu quero trazer um detalhe. Atendendo a muitos pedidos, inclusive de internautas tricolores, nós vamos ter espaços maiores aqui no nosso Farol Tricolor. E estamos aqui já entabolando o Diego
para que pelo menos uma vez por semana, sábado ou domingo, tenhamos a live do Farol Tricolor. Então, a gente está arrumando, já tem os contatos, mas isso traz muito trabalho, porque depende desse outro contato. Então, provavelmente, já nesse sábado ou domingo, mas estamos já com isso desenhado, uma vez por semana, teremos uma live no Farol Tricolor. Tá Beleza. valendo? É isso Aquele aí. abraço. Bora Bahia, ainda assim, um Bora Bahia mais do que nunca. É isso aí. Valeu, Bora Bahia.